Exatamente. Entre os jornais, entre ti e nós, ou alguns de nós, mas eu recordo que o Eugênio de Andrade teria feito 100 anos este ano, portanto em janeiro, não é? No dia 19 de janeiro. Exatamente, mas há 30 anos, portanto teria o Eugênio cerca de 70, estava aqui o Trevinho, isto eu digo que é colocado à martelada porque realmente parece que uma coisa poderá não ter a ver com a outra. Eu acho que tem. De qualquer forma, como é meu dever trazê-la aqui ainda, embora muito pouco a talho de foice, que é o facto do Fernando, num momento, uma fase muito difícil aqui do Trevinho, por duas vezes se ter deslocado do fundão cá, as pensas do Fernando, opá, isto é mesmo assim. Porquê? Porque nós precisávamos de várias testemunhas para um processo desgraçado, desculpem lá, recordar isso, portanto, há 28 anos para aí, que nós estávamos, digamos, a sofrer. Não é que nós não tivéssemos arcabouço e razão para nos defendermos, mas precisávamos de gente que, no fim de contas, partilhava connosco essa forma de estar no mundo e nas, chamemos, pequenas localidades. Eu fartei-me de ir a tribunal e também lá eu outros. Exatamente. O Fernando, tu falaste do Lausanne, mas eu recordo que o nosso Lausanne, poeta, tudo o que já disseste e muito mais, foi nossa testemunha num desses momentos. E quem eram as outras testemunhas? Entre outras, penso que o Pedro também lá estava, o Pedro Malta. Vieste tu do fundão, depois aquilo acabou por não se realizar. Pois não foi, porque o homem desistiu, digamos. Havia muitas vezes. O homem do dedo acusador desistiu e não se fez o julgamento. Na véspera, portanto, para além do Lausanne e do Fernando, havia outras testemunhas, digamos, de peso. Nós considerávamos que assim era e que era necessário fazer essa demonstração pública de que o jornal não era uma coisa de uns doidinhos que estavam ali ao cimo da Praça Canto do Reis e que um deles era o professor Orlando Carvalho. Na véspera, eu fui falar com o professor Orlando Carvalho, combinar com ele para ver como é que era da boleia e disse: "Ó, Sr. professor, talvez já não vá realizar-se o julgamento, porque fulano, o assistente, mandou através do seu advogado talvez desistir." Ele disse: "Esteja descansado, eu não vou lá, mas se à última da hora, isto ainda não havia, quase que não havia telemóveis, havia, mas não, ligue-me que depressa, eu me ponho lá." Portanto, era um grupo de gente bonita. Olha, e o professor Orlando Carvalho veio cá participar. Pois, exatamente. Depois veio cá, um bocado para nos redimirmos todos, no fim de contas. Era uma grande ele não veio cá. figura do direito e da cultura. Exatamente. Era poeta também. Também sabia de tudo, era cinema, aquilo era uma coisa. Desculpa. Portanto, veio cá o Fernando novamente e o professor Orlando Carvalho. Não sei já quem mais estava na mesa, eu acho que estive, mas como em representação do jornal, que eu acho que nessa altura acho que era diretor, e foi uma brilhante sessão, uma sessão muito enriquecedora sobre a liberdade de imprensa, sobre o papel dos jornais locais e regionais. Portanto, era recordar isso como também parte deste percurso, que também agora nos volta a unir 30, ou a reunir 30 anos depois. Portanto, o Eugênio tinha 70 e nós temos todos mais 30. Não é? Temos todos mais 30. Okay. Obrigado, Fernando. Eu é que agradeço. Obrigado. Isto não tenho que agradecer. É um combate, o combate pela liberdade de expressão. É também um combate pela história. Eu fartei-me, perdi muitas horas em tribunal a ser testemunha de camaradas meus, fora da vida região até. E meus, e tinham também. Eu até conto aqui uma coisa interessante. O meu primeiro julgamento foi. Apareceu um indivíduo de um sindicato acolhente a dizer que tinham suprimido a reforma a um operário. Ele trazia um postal da Caixa Nacional de Pensões
sobre. Porque não tinha apresentado a prova de vida, uma coisa qualquer dessa. Epá, eu achei aquilo um escândalo e disse: dá-me cá isso, que eu vou fazer uma reprodução do postal e vou fazer uma crónica. Epá, e a sorte. Não, eu era absolvido, mas. O ter publicado o postal era a prova que eu agia, que aquilo era verdadeiro, tinha o carimbo do PDH, estava ali. Mas aconteceu uma coisa muito interessante. Eu indignei-me tanto com aquilo, que foi o que deu origem ao julgamento, que eu fui para o jornal e fiz uma crónica cujo título, largamente, 5 colunas, penso eu, era um verso do Jorge de Sena, um verso famoso do Jorge de Sena. O Jorge de Sena já tinha morrido, que dizia, interrogando: que adianta dizer que isto é um país de sacanas? Aquilo que foi publicado, o presidente aquilo correu em fotocópias lá o gajo quer dizer... E o visado, ou o suposto visado era quem? Era o presidente da Caixa Nacional de Pensões. Epá, aquilo correu lá na Caixa e tal, foi um burburinho. O tipo chamou os advogados, o diretor tal, testemunha e tal, e moveu um processo lá no Tribunal do Fundão. É curioso, começou a audiência e o Diário de Lisboa publicou na última página uma notícia destacada cujo título, eu tenho aquilo até dava um belo livro para um tipo fazer, que era o título do Diário de Lisboa era Sena em julgamento. Jorge Sena em julgamento. Epá, o Diário de Lisboa saiu e eu recebo, no Fundão, uma carta vinda de Santa Bárbara, da viúva da Messia de Sena, e que me dizia... Dos Estados Unidos. Eu disse, ia dizer, eu não sabia que o meu marido ainda causava tanto incómodo em Portugal, e fazia, e falava sobre o julgamento, Conclusão, essa coisa fez-me o seguinte: eu fiquei amicíssimo da Messia de Sena, tenho um monte de cartas dela, até de coisas a dizer, não, isto do meu marido não é como escreveram, foi assim e tal, e não sei o quê. E em Coimbra, na sessão que lá houve, no Teatro do Città, que eu por acaso estava lá, que ele leu aquele poema muito célebre sobre os fuzilamentos do Goya. Não sei, meus filhos, que mundo será o vosso, que é um poema também absolutamente fascinante. Fiz amizade com a Messia de Sena e publicava um livro, ela dava instruções ao editor, lá, mandem para o Fundão. Mandem para o Fundão. E, portanto, às vezes os julgamentos... mas levei lá, tipos, o Urbano, o Batista Bastos, e eu, curiosamente, em alguns processos, por isso é que a literatura também é curiosa, porque, como era... Eu, nesse julgamento, a determinada altura, isto é uma história à volta da literatura, não é propriamente sobre o Eugênio, mas tem a sua piada. Eu, a determinada altura, pedi ao juiz, doutor, eu penso que nem o assistente e muito do tribunal não conhece o poema na íntegra do Jorge de Sena. Era possível, eu tenho aqui, fazer umas cópias e distribuir, e o juiz voltou a dizer, com certeza, isto é fundamental. E ele distribui. Foi uma boa cena, foi uma boa cena. E portanto, mas às vezes, por exemplo, como é o problema das palavras e a matéria injuriosa ou não, o gajo quase não podia fazer crítica. Os presidentes de Câmara, os detentores de cargos políticos, qualquer criticazinha, eles diziam, chamavam os advogados, aquilo não lhes custava dinheiro nenhum, metem-se em tribunal. Mas passava a vida naquilo. E eu, uma vez no tribunal,
disse, eu devo aqui dizer uma coisa, num processo meu, se o Essa fosse vivo, com o que ele escreveu na campanha Alegre, ele não tinha tempo para ter escrito o que escreveu, passava a vida no tribunal. Eu sou muito inocente face às críticas que ele fazia no século XIX. Há aqui alguma coisa que não bate certo. E eu lembro que o advogado do Presidente da Câmara atirou com os livros, atirou com um livro para cima da bancada e diz assim: já cá faltava o Essa, você anda sempre com isso. E o juiz, por acaso, chamou-lhe a atenção e disse: mas, doutor, o arguido tem o direito de dizer o que pensa, ou não? Mas eu já agora, Fernando, antes de vamos falar, vamos aceitar, obviamente, as interpelações, ou as perguntas, ou as sugestões, ou as críticas a tudo o que se passa aqui. Mas tu foste por causa de um verso a tribunal. E quando foste minha testemunha, eu fui porque citei, foi por causa de um título também. E o título eu sei de cor. Câmara publica vagas apenas para inglês ver. Pois não havia. Apenas para inglês ver. Vocês já sabem onde é que isto quer chegar, tinha a ver com... E essa frase, não sendo um poema apenas para inglês ver, tem um fundamento. Não é? Tem um fundamento. Era quando a corte de Dom João III, pelo menos ao que se conta, ia a caminho do Brasil, portanto, os ingleses, não é? Que no fim de contas era a potência, digamos, ocupante, não é? Ocupante, administrante, iam ali a fazer a guarda, a escolta, não é? Até ao Brasil, penso que até ao Rio de Janeiro, não sei se foi, acho que até ao Rio, não é? E depois parece que a dona Carlota Joaquina, a rainha, que tinha que fazer ali um truque qualquer, mantenham as luzes acesas, que era do navio real, não é? Apenas para inglês ver. Apenas para inglês ver. Essas histórias são giras, porque também aquela coisa que... E eu lá fui malhar ao tribunal e vieste cá, não é? Claro. Para me defender. Que se diz em Lisboa: em Santa Catarina haver navio. É quando os franceses chegam a Lisboa, estavam os navios a ir para o Brasil. E os tipos viram-nos de Santa Catarina. Do Forte. Exatamente. Em Santa Catarina haver navios. Mas isto não tem a ver propriamente. Passemos então às vossas Se alguém quiser. questões, se quiserem colocar. Então, uma coisa, se não quiserem também não é. É importante ler o Eugénio. E os livros dele estão aí. E os seus? Os Eu meus. tenho a maior crítica a não ter trazido livros para nós podermos Mas eu vou também ver se lhe arranjo. adquirir. Mas eu também gostava. Não é? Porque, além do mais, Eu vou combinar com. Não digo que amanhã, mas faço chegar. até porque o Eugénio é do programa de 12º ano. Embora atualmente a sensibilidade dos alunos são muito poucos os que chegam e os que chegam à poesia e os que apreciam e os que sentem a simplicidade. Eu tento fazê-lo, mas era importante no Tervim haver esses livros, ou a nós inscrevermos aí já. Eu assino já a cabeça de lista para o livro, e sobretudo autografado, e dizer-lhe que gostei imenso da sua intervenção, e estas intervenções, e o Eugénio de Andrade é infinito, e como é infinito, sabe sempre a pouco, não é? Sabe sempre a pouco. Aliás, eu gostei tanto da sua intervenção, que na qualidade de elemento da direção da Liga dos Amigos do Museu Los Henriques, fica aqui já publicamente um convite para que em setembro nós vamos fazer uma homenagem ao Lausanne e, portanto, fica aqui já publicamente. Muito obrigado. 90 anos. 90 anos. O Lausanne merece. Os 90 anos. Merece muito. Que não o esqueçam, porque mesmo em relação
poetas, por exemplo, os centenários. Portugal é uma doença. Sempre ouviste o centenário. Mas os centenários é fazer um fogotório, 3 ou 4, e do Eugénio vai haver um congresso, um colóquio na Gulbenkian em outubro, em Lisboa. Mas havia muito mais coisas que ficaram pelo caminho. Do Eduardo Lourenço tem-se feito, eu tenho participado em algumas coisas. Está a haver um grande programa sobre as obras do Eduardo Lourenço. Há um bocado isso, sim senhor, e tal, mas depois caem logo no esquecimento. Um amigo meu, que era jornalista e escritor, o Batista Bastos, e em Portugal todos os dias se assassina a memória de alguém. E porque, de facto, a censura era muito para isso também, porque até não deixava publicar nomes. O Zeca foi um desses. Mas escritores, o Carlos de Oliveira, e o Carlos de Oliveira também já passou, fez-se alguma coisa, mas muito pouco. O Carlos de Oliveira é um dos grandes poetas portugueses. E em Portugal há um bocado isso. Cai-se logo no esquecimento. E eu às vezes custa-me muito, porque eu li, e nós estamos sempre a dizer, tem aquele escritor, o Rodrigues Mia, grande escritor. Mas quem é que fala nele ou quem lê os seus livros? Quem é que os edita? O Cardoso Pires, agora por acaso estão a reeditar. É um grande escritor. O Saramago editou mais, também porque foi o Prémio Nobel de Literatura. E isso, com todos eles, desde o Hemingway e outros, aquela chancela dá primeiro alguma coisa internacional. E, portanto, figuram no. Ali também foi o centenário dele, isso. Fizeram muita coisa. Mas o que é importante, o Eugénio dizia, eu gosto mais ter 10 pessoas que gostem de poesia, que amem a poesia, do que ter uma multidão de gente que está lá a fazer cor presente e que faz barulho. Ele ficava doido com aquilo. Mesmo nas escolas, um auditório cheio de miúdos, que alguns nunca tinham ouvido falar nele, o que é que isso dá? É impossível estar um professor atrás de cada um. E ele, aquilo perturbava muito. Eu não queria, o silêncio era fundamental. E hoje acho que isso também é uma boa coisa. O Alberto Pimenta tem um ensaio muito interessante que é O Silêncio da Poesia e os Poetas do Silêncio. E o Herberto Helder, por acaso, às vezes dizia uma coisa, eu até discordava dele um bocado, mas anotava a coisa. Ele dizia, se amam a minha poesia, leiam-na em silêncio. Ele queria que as pessoas tivessem a ver com mais até, porque lendo em silêncio incorpora muito mais. E eu dizia, mas a poesia, porque o Herberto teve ligado a um projeto também lá do jornal, que foi a Revista Nova, que se publicaram só 2 números, foi em 75, ninguém estava muito interessado naquilo, que era com todos os países ibero-americanos e lusófonos. Portanto, era muito antecipadora de tudo. E um dos diretores, o meu tio, era ele, o Herberto e o António Sena, que era mais a parte gráfica e tal. E tem coisas admiráveis aquilo. Mas se pudesse, dizia agora ao Herberto, tudo isso é bonito, dizer em silêncio, mas o título da sua antologia é Ofício Cantando. Portanto, a poesia, e é verdade, era como outra, que era uma espécie de música do Eugénio. Agora, as virtualidades que se põe em Portugal está é uma realidade.
Eu bati com a porta na direção do jornal quando quem tinha a maioria era a Luz ao Mundo. E reunia com os administradores, às vezes, tenho que me chatear com aquilo. Porquê? Um dos administradores, que era analfabeto, eu digo que era analfabeto, um dia fiz, eu através do jornal, candidatei o Luís Sepúlveda a prémio Eduardo Lourenço. Fiz a candidatura, ganhou. Fiquei muito amigo dele, infelizmente não. O Mia Couto, fiz a candidatura do Mia Couto, Eduardo, ganhou. E fiz grande suplemento sobre o Mia Couto, que era um jornal dentro do jornal, mais 24 páginas, e tal, uma coisa. Até o Jorge Sampaio colaborou. Eu fiz aquilo, julgando, aquilo contribuía decisivamente, como era o património do jornal, para o prestígio do jornal e para a sua função cultural. Teve custos mais elevados. Esse diretor comercial, como é que posso chamar, disse: sim, mas este jornal foi mais caro. E sabe uma coisa? A cultura não é boa para o negócio. Eu um dia estava com o Dr. Mário Soares. Ele apresentou um dos meus livros dele. E o Dr. Mário Soares disse: Tomás, eu agora, nesta coisa dos jornais e tal, tenho contactado com muitos administradores, mas sabe o que ligados aos jornais, mas sabe o que me parece? É que eles não leem, eles não leem um livro, não são analfabetos. Eu fico abismado com aquilo. E ele bateu-me assim no braço e disse: isto já eu sei há muito tempo. Portanto, era uma realidade. Mas isso reflete. Porque os jornais deixavam de ter suplementos culturais, que era uma coisa de divulgação, e tão importantes, que estão registados muitos deles, até do Jornal do Fundão, o da Poesia Concretista, por exemplo, ou o da suspensão por causa do prémio ao Landino Viana, que foi um suplemento dirigido por Alexandre Pinheiro Torres. Estão registados como na história da literatura, do Saraiva e do Oscar Lopes. Hoje há um suplemento, o Y do Público, mas é uma coisa ultramoderna, que geralmente traz coisas sobre escritores estrangeiros. O Expresso, escandalosamente, não fez nada de especial sobre o centenário do Eugênio de Andrade. Não sei se o Pedro Mexia publicou lá um apontamento qualquer, mas como eles fizeram para outros, e isso é espantoso. Portanto, há um empobrecimento e isso aí reflete-se depois porque os suplementos culturais informavam de tudo. Era cinema, era teatro, havia crítica de teatro. Até chegou a haver, o público ainda teve, o Manuel João Gomes, que morreu entretanto, há muitos anos já, mas que era um indivíduo que ia ver o espetáculo, não fazia só sobre os espetáculos de Lisboa e à Covilhã, como vinha aqui à Lausança que houvesse um grupo de teatro e ao país, e publicava as críticas, e o tipo dizia, e com razão, ele dizia, porque era a forma, porque um espetáculo de teatro, dizia-me ele, sobretudo então aqui, demora muito tempo a construir, é uma coisa cara, dá um esforço brutal coletivo dos atores e depois aquilo está 2 ou 3 dias em cena e depois, se não houver uma crítica, uma coisa, o espetáculo morreu imediatamente quando o pano caiu. E portanto Portugal vive isso na leitura também dos poetas, do Eugênio. Esperemos que o Eugênio continue a ser lido. Eu acho que sim. Aliás, a doutora disse aqui que ele era infinito e isso prova. Posso contar uma história? Não, desculpa, é que estão aqui pessoas inscritas, desculpa lá. Eu também não. Quer se inscrever a mim? Então, Pastor, não, é que estão 2 pessoas inscritas. não faz favor. Não, deixa estar, não leva mal.
Deixa estar. Fica aqui até assim de lado. Depois pode contar. Não há tempo. Não é É que, que eu agora. por esta ordem, Apolinário Lourenço, a senhora que eu não sei o nome, Cecília David. Cecília David, e aqui o Costa Brites, em terceiro lugar. Portanto, não sei se há mais algum para já. Eu depois esqueço, mas eu se calhar já não. Mas nós lembramos. E o Orlando lá ao fundo. Quatro inscritos para já. Ok, então sou o primeiro. Não, realmente gostei muito da sua intervenção. Eu sou também da Beira Baixa. É Tortesano, não é? Não, o meu pai é do Tortesano, mas eu sou, Pois eu tenho essa eu sou do ideia. Conselho de Vilmeira de Roda. Perguntei ao Casimiro. Apolinário, mas ele é do Tortesano. Eu- Tenho grande prazer em conhecê-lo. Sabe que porque eu segui as suas coisas. digamos, o meu nome próprio é do Tortesano, não é? Porque é a terra do meu pai. Mas eu nasci em Sarnadas de Roda, Vilmeira de Roda. Também é boa, é uma terra. É. Mas já agora, desculpa lá, não tirei a palavra. É que o professor Apolinário Lourenço, Eu não conheci pessoalmente, tenho grande Pois não, prazer. conheci. ele esteve de manhã numa. Eu sei sobre o Eduardo Lourenço, não é? Muita gente não saberá, mas ele teve de manhã, às 11 horas, no Museu da República e da Maçonaria nas Trubiscais, em Pedrógão Grande. É mais uma iniciativa. Eu acho que correu muito bem, quanto mais não fosse pelas palavras, pela intervenção do Apolinário, que realmente foi E excepcional. falámos de vários nomes que Não, são os mesmos, não é? E de facto, São os mesmos. ele falou sobretudo, claro, também falou do Pessoa, etc, mas falou sobretudo que era para isso que estava lá, do Eduardo Lourenço. Que é um crítico Era só notável. também uma sessão integrada no Sim. Festival Literário Muito Anterior. depois. Desculpa. E a propósito disso, eu também tinha uma pergunta, mas fica para outra coisa, mas eu vou ser breve. Bom, a primeira coisa é que realmente hoje em dia não há espaço nos jornais para a literatura. Isso, e o espaço que existe para a literatura, há muitas revistas universitárias especializadas, muitas que só funcionam na internet, e são para um circuito fechado, não é? Isso. Portanto, há um problema realmente de ligação entre a literatura e o público, e acaba por ser um assunto que não interessa muito aos jornais. Eu não conheço o seu livro, fiquei muito curioso com a carta do Herberto Belda, também pela referência que ele faz ao Fernando Assis Pacheco. Eu tenho lutado em Coimbra, já fiz 3 Que era sessões fantástico. de divulgação do Assis Pacheco, porque em Coimbra os escritores contemporâneos é o Miguel de Torga e agora também o Eduardo Lourenço, puseram no autocarro. Por causa do fotografias. centenário. Mas o Fernando Assis Pacheco, que é um poeta extraordinário e que tem poemas extraordinários sobre Coimbra, é ignorado. E o romance, E o os romance, trabalhos e bem, paixões do Benedito é Prado. Coimbra, está lá. Justamente, metade É é sobre Coimbra. Coimbra. E, portanto, Mas o último livro publicado tem de tal maneira palavrões que há pessoas que não aguentam aquela literatura do. Bem, do convém Assis Pacheco. a não entrar em diálogo, senão depois. Agora, Desculpem lá. bom, portanto, eu já ia dizer fui porque está à beira da reforma, mas, portanto, como professor de literatura, essencialmente dediquei-me à literatura espanhola. E realmente, são muito forte do Eugênio de Andrade na literatura espanhola. E eu diria até particularmente, claro, o António Machado, o Garcia Lorca, mas eu diria que mais ainda Vicente Alexandre, penso que acaba por ter a grande referência realmente do Eugênio de Andrade. Mas eu queria também que o Eugênio de Andrade, eu acho que o centenário está a ser importante porque ele teve um tremendo apogeu, não é? Um culto tremendo nos anos 80, nos anos 90, e depois foi sendo esquecido e, digamos, por mim também, quer dizer, digamos, os livros lá estão, não é? Mas também temos outras coisas para fazer e com alguns programas de televisão fomos recordando, não é? E realmente é um poeta extraordinário. Eu às vezes digo que também ele é responsável foi o poeta do século XX que mais influenciou outros escritores. E que, de certa forma, digamos, também muitos maus escritores, não é? Porque parece que, enfim, aquilo que ele escrevia que se pode reproduzir, ser imitado, e na verdade não é. Pode, Dizer, quando ele escreve, e isto li há 50 anos e não me esqueci, a Elegia das Águas Negras para Che Guevara, atado ao silêncio, o coração ainda pesado de amor, jazes de perfil,
escutando, é mais ou menos, escutando, por assim dizer, as águas negras da nossa aflição. Portanto, este conjunto de metáforas que fazem todo o sentido, quer dizer, por um lado não fazem e por outro lado fazem, como metáforas, não é? E, portanto, esta reprodução que encontramos em muitos poetas, digamos, deixar que constroem metáforas e está o poema construído, porque nós temos, infelizmente, eu acho que temos mais poetas do que leitores de poesia. Esse é um flagelo, não é? Vamos para o Facebook e toda a gente tem grandes poemas. E realmente nota-se muita falta de leituras. Isso é terrível. O Eugênio dizia, isto dá muito trabalho, assim, Claro. eu vi poemas dele, para tirar uma palavra ou modificar, aquilo era um trabalho penoso. Eu não o conheci pessoalmente o Eugênio de Andrade, tinha uma pergunta enfim, basicamente uma pergunta, que era a sua experiência com ele, do ponto de vista humano, foi muito positiva, não é? Sim. Mas, quer dizer, há escritores que são um bocadinho difíceis de... Ele também não era fácil. Pois, era isso. Porque, por exemplo, o Miguel Torga, digamos, tinha uma vaidade excessiva, digamos assim, mesmo sendo um poeta e um escritor, uma vaidade excessiva, não é? E do Eugênio de Andrade também conheci uma história que me impressionou assim também no sentido negativo. Com um colega meu, que aliás, uma figura notável, José Luís Pires de Laranjeira, grande especialista de literaturas africanas, não é? E o Pires de Laranjeira é um tipo fantástico, mas ele, pronto, a mulher dele frequentava e estudou o Eugênio de Andrade e acho que quando funcionava a casa como fundação e frequentava, e ele achava, algumas vezes também, ele julgou que o Eugênio de Andrade o conhecia, pronto, e um dia fez uma tentativa de aproximação e o outro, mas eu não conheço o senhor, o outro é o Eugênio de Andrade, mas neste contexto, eu não conheço o senhor de lado nenhum, e ele ficou, digamos assim, magoado, claro, até hoje. Até porque o Pires de Laranjeira é um bom estudioso da literatura e merece. Eu conheço, já participei em coisas com ele, gosto dele, mas eu depois mostro aqui o que ele diz do Assis Pacheco. Depois arranjo no livro lá desse. Eu não vi um bocado só com. Porque eu explico por isso. Porque eu vim dos Açores para Lisboa, vim da terceira, andei com o Nemésio às costas. Depois de Lisboa vim para aqui. Já não fui à Cunhã e portanto nem vi os livros para aqui. Mas, o Eduardo Lourenço era completamente desprovido de vaidade. Não, o Eduardo Lourenço é um bocado aquilo que o Eugênio escreveu num poema muito interessante sobre dedicado no 25 de Abril ao Gonçalves, ao Vasconcelos, o Vasconcelos, em que ele intitula aquilo O Comum dos Homens. Para mim, o Eduardo Lourenço é um indivíduo sem dar vaidade nenhuma e de convívio absolutamente incrível. E com humor, ele tem uma ironia tremenda, o Eduardo Lourenço, sobre as coisas do seu tempo e sobre os outros escritores. Mas sabe uma coisa? O Eugênio contou-me uma história do Torga. A história diz-me, ele de facto, o Torga gostava dele, e ele no tempo que esteve em Coimbra frequentou muito e davam passeios e tal, e passaram até férias em agosto nas termas em Caldelas. Iam para lá. E contou-me o Eugênio. Eu até publiquei isso num livro de crónicas, não sei se é isso ou outro, porque achei piada à história. O Torga, que estava lá no hotel, contou o seguinte ao Eugênio. Eu estava no hotel lá em Caldelas e então a história é esta. Um senhor foi lá à portaria do hotel e disse: está cá o Dr. Miguel Torga. E o outro, eu precisava muito falar com ele, mas não o conheço, nem sei quem é. E lá o homem do hotel disse: você esteja aqui às 6 horas, que o Dr. Miguel Torga desce sempre para dar um grande passeio antes de jantar, aquela coisa do Torga.
caçador e de caminhante. E o outro lá foi e o Torga saiu disparado e o outro foi atrás dele e já ia lá à frente. Que chateou logo o Torga, agarrou, puxou-lhe o casaco. E o Torga, o que é e tal? E diz, eu preciso muito falar com o seu doutor. E o que é que pensou o Torga? Que o tipo lhe vinha a pedir alguma consulta, coisa que o Torga abominava, não dava borlas a ninguém. Por isso é que não autografava livros. E então o tipo, ele diz-me, sim, é que sabe, eu também sou poeta. Epá, e o Torga estacou e diz, sim, muito admirado. Diz, sim, olha, e Sr. Doutor, a minha mulher até diz que alguns dos meus versos são mais bonitos do que os do Sr. Doutor. E diz o Torga para ele, olha, estime-a bem que não deve haver muitas como ela. Boa tarde. Era incrível. Mas o Torga nisso era um tipo complicado. Calculo que contou-me o Soares, que era um indivíduo, o Soares de alfarrabistas, tinha uma biblioteca fantástica e tinha primeiras edições, livros autografados, procurava tudo. E muito amigo do Miguel Torga. E no encontro deles roubava-lhe um livro para ele autografar. E o Torga disse, mas sabe que eu que não dou autógrafos. Epá, não dou por princípio. Eu autografo um livro, a pessoa não sei o que é que faz ao livro, depois é vendido por um preço ainda por causa da minha assinatura, eu não dou autógrafos. Vou recolher, tu é? E num de umas visitas a um alfarrabista, encontrou um livro do Torga autografado. Comprou e levou ao Torga. E disse, então, Miguel Torga, não dá autógrafos, olha aqui esta. E o Torga voltou-se para ele e diz assim, mas tenha paciência, o senhor não tem as pernas da Carmen Miranda. Só 10 segundos. É para depois falar assim. Gostei do Eduardo Lourenço, sobre o Torga. Visitaram-me, portanto, o Eduardo Lourenço foi à casa do Torga. E o Torga perguntou-lhe, você tem curiosidade em ver a presença? Viste a presença, não é? Sim. Sim, eu gostava muito de ver a presença. Então venha comigo. Abriu a gaveta, estão aqui. E fechou outra vez a gaveta. Isso ele conta. Mas é muito dele. Isto também contam que ainda teve casado com a filha, que é claro, o Vasco Raça, estava lá em casa e que tinha tirado uns livros da estante do Torga, em primeiras edições, e não sei o quê, e que tinha posto de lado, e quando o Torga chegou e disse, eu estou a fazer uma investigação, um estudo, precisava muito destes livros, e tal. Ponha lá os livros na prateleira. Era tramado. Desculpa, que eu andei mudei um bocado disto. É que ainda, falando da senhora, ainda estão mais duas pessoas inscritas. Olha, eu sou sempre breve. Eu fui professora de português e, claro, falámos do Eugênio de Andrade. Para as crianças até é jeitamente fácil de explicar a poesia através da poesia dele. E gostei muito de o ouvir, porque não só o situou na vida dele, a biografia, os traços, até uma certa psicologia. Falar do poeta homem é interessante, não é? Depois os livros a gente tem para ler, mas do homem é fácil a gente perder os amigos dele e depois como é? Bom, eu não sou da Expresso, mas quando me disseram que o Expresso não tinha feito uma grande referência a este poeta, que tem que ser feito, eu lembrei-me assim de repente, e vamos ver se eu adivinho, se cá estão a publicar, estão a fazer sair uma publicação, o que os jornais deviam poder fazer. Que era esse seu livro, uma reedição, se eu já estiver a acabar, reeditar. Os miúdos nas universidades estão a precisar de encontrar os jornais, vêm-se doidinhos, e até esta hora estão todos estragados porque eles vão todos consultar, e o resto, já não se edita livros nesta terra, agora até parece que as editoras facilitam. Mas editam muitos, mas
Mas com Há a muita gente gente a escrever, mas depois há uma política editorial e, sobretudo na poesia, é muito complicado. Só a seguir e a ouvir. Mas poetas novos, como é que. Ok, uma edição do vosso jornal, né? O próprio jornal pode publicar ou não? Mas eu já não estou lá. Há muito tempo. Aquilo Agora... agora- Aqui é o Trevinho, que está aqui muito bem situado junto comigo. Aquilo agora já não é o meu E jornal. tem uma tipografia aqui que, enfim, tem publicado muitos famosos. Muito obrigado. Mas era uma coisa que valia a pena. Interessante. Penso que sim. E que, para todos os efeitos, precisa também ser publicitada, pois já sabe que tem que ver. A biblioteca, por exemplo, não tem um exemplar seu aqui, se calhar. Esta Pois, biblioteca cá. eu poderia. Agora sou também- obrigada a mandar para as bibliotecas já há muitos anos e é uma pena Pois, porque não vai sei à se. procura. Não, há coisas que vale a pena, porque hoje há uma coisa que são a rede de bibliotecas municipais, que estão muito bem protegidas, são cómodas, coisa que no nosso tempo não havia. Eu lembro-me ainda das bibliotecas itinerantes Da Gulbenkian. da Gulbenkian. Pronto, é isso tudo certo, que era um cortar-lhe a comprimido. palavra. Mas é o seguinte, no ano em que se está a comemorar o centenário de Eugênio de Andrade, um livro que fala do Eugênio de Andrade tem que aparecer logo ali assim na entrada da biblioteca, que é o que eu costumo fazer. De maneira que todas essas coisas, também às vezes pensamos que eu não li. Tem eu que não haver li. um esforço. Não, vamos embora. Logo se vai ver se li ou não, porque sem elas aparecerem é que não é possível. Eu peço desculpa, a senhora foi professora português que é secundário? Não, no segundo ciclo. Foi minha Em colega. Macau? Em Macau? Não. Ah, ok. Foi minha colega. pensei que tinha sido uma senhora. Não, esteve acabei aqui. aqui a servir na peço desculpa. biblioteca, o que foi bastante interessante. Muito bem. Mas pronto, para Eu todos não os concordo efeitos, inteiramente. olha, eu posso lhe dizer que eu, como até aos 20 anos, não achava a poesia grande coisa. Há um Não clique, era não coisa é? que me interessasse assim muito. Quando comecei a dar aulas e tinha que falar de poesia aos alunos e conheci certos autores como o Eugênio de Andrade, comecei a achar a poesia, afinal, não era o Camões, não é? Porque andávamos ali à procura do Josia, das frases e tal. Não tem, essa eu gostava. Mas, e depois comecei a querer escrever também. É engraçado, porque a poesia leva a uma imitação também, realmente, um gosto. Pronto, está falado. Obrigado. Obrigado. Concordo inteiramente consigo. a leitura. Fernando Paulo. Bem, aqui fala o Costa Bonitos. Fala aquela menina. Ai, não tinha reparado. Não, ela- tu eras Também se Eu só inscreveu. quero, eu só quero dizer, sim, eu só quero dizer o facto. Eu sempre gostei de poesia, desde que comecei a aprender a ler e a escrever. E ia dizer à minha mãe que ela não teve professoras de português como eu tive. Porque eu desde que, ou seja, comecei a estudar literatura, nós começamos a estudar a literatura a partir do 5º ano, não é? Assim aos pouquinhos, muito levemente, muito suavemente. O facto de se falar sobre a vida do escritor, por isso é que eu acho que o livro de facto é importante. O seu livro. Assim como tantos outros que falam sobre a biografia dos autores. Porque só quando as pessoas têm realmente a contextualização histórica e biográfica do escritor, seja ele poeta, ou prosa ou poesia, é que nós de facto conseguimos perceber de facto aquilo que ele nos está a querer transmitir. Porque é assim, a poesia, a literatura, é um bocado como a pintura. Cada pessoa olha e tem uma percepção diferente de acordo com o seu percurso de vida, não é? Nós, para de facto percebermos aquilo que o escritor nos quer transmitir, temos que ter uma contextualização, seja ela histórica, seja ela biográfica, e depois temos que ter uma pessoa que, de facto, que está a ensinar, quando falamos na parte do ensino dos professores, eu não sou professora, nem palavra minha, que amem aquilo que estão a fazer. Eu, de facto, tive professores fantásticos de português que conseguiram transmitir, eu não digo aos alunos, mas pelo menos a mim. Portanto, eu com 16 anos já li a Flor Bela Espanha e continua a ser a minha autora de predileção, mas tenho outros, adoro Luís de Camões, sempre gostei desde que comecei a estudar e os meus colegas perguntavam, mas como é que tu gostas disso? Não, Literalmente assim. Eu ainda hoje sei cantos de cor do Luís de Camões. Porquê? Porque tive professores que me transmitiram a paixão pela literatura e pela poesia que eles próprios nutriam, não é? E de facto, quando isso existe a parte biográfica, porque eles
aconselhavam-nos para que nós lêssemos biografias. Não tínhamos as biografias nas escolas, muitas das vezes, e tínhamos que ir procurá-las. Aconselhavam-nos a ler as biografias relativamente aos autores. Isso é extremamente importante na minha perspectiva. Claro que há pessoas que podem ter uma perspectiva diferente e uma leitura diferente das coisas, mas acho que isso é muito pertinente. E se os alunos nas escolas tiverem essa possibilidade e tiverem a possibilidade de os próprios professores lhes aconselharem determinados livros e esses livros estarem disponíveis, de facto, para que eles possam os consultar, vão ter uma perspectiva e se calhar isso vai ajudar a implementar que existam mais pessoas a ler e mais pessoas interessadas pela poesia. É só o contributo que eu queria dar. Inteiramente de acordo, isso é fundamental para fazer um clique. Muito bem. Posso? Pode. Costa Britos. Eu peço desculpa, eu já estava quase esquecido daquilo que queria dizer-vos, que era exatamente a respeito da memória. Aquilo que eu vou dizer é a respeito da memória. Eu sempre gostei de escrever nos jornais. Há 70 anos que escrevo para os jornais. 70 anos. O primeiro artigo que eu escrevi foi para a região de Leiria, tinha eu 10 anos. Eu tenho 80 anos, portanto foi há 70 anos. A memória é um instrumento fundamental da cultura, da inteligência e da responsabilidade dos homens. Ora, o que é que se passa? Passa-se que também já escrevi coisas sobre a memória aqui devido àquele senhor que está ali, que no dia em que eu cheguei a Coimbra, já há muitos anos, ele convidou-me a colaborar no Travinho. Eu, mais tarde, cheguei a fazer. Ora, muito bem, na cidade de Coimbra, durante 16 anos, fiz uma coisa que outras pessoas não faziam, e era uma cidade de doutores. E ainda continua, parece que vai ser toda a vida uma cidade de doutores. É extraordinário. Isto é de uma pessoa levantar as mãos ao céu. Ninguém fazia crítica de artes, crítica de teatro, crítica de cinema. Isto é, aquilo que as pessoas viam, ouviam e liam não tinha comentário durante todo o tempo que eu lá estive. E eu fiz crítica de artes, crítica de cinema, crítica de teatro e ainda crítica de outras coisas durante 16 anos em Coimbra. Eu saí de lá. Não sei se alguém me substituiu. Oxalá que sim. Não, tem toda a razão. A memória é o combate decisivo do nosso É absolutamente fundamental. Haver pessoas que veem e ouvem as coisas e depois refletem o Jorge Duvides inteligentemente sobre as coisas acontecidas. Eu agradeço à alma dos jornais a capacidade que têm de reter a humanidade das pessoas, dos cidadãos. Muito obrigado. Inteiramente de acordo. Mas os jornais também estão um bocado a perder a memória. E a humanidade. Mas tem toda a razão, a memória. Bem, antes de passar a palavra ao Zé Orlando Reis, já agora é que a memória, eu tenho dito isto já há muitos anos, também não deve ter feito uma grande invenção. A memória no jornalismo é uma das matérias-primas principais. Não ter memória, mais vale fazer outra coisa na vida e não ser jornalista. E a memória em sentido muito amplo, não é aquilo só que se aprende na escola ou o que se viveu na infância. Saber olhar para as e coisas. saber relacioná-las. Saber o mundo que se pisa e o mundo que os circunda. E saber relacionar as coisas e interpretá-las. Eu defendo que um jornalista deve ser capaz de produzir todos os géneros considerados jornalísticos. A notícia, que é, digamos, o básico, cumprindo as regras, não é? A reportagem, a crónica, Havia uma grande tradição. a crónica e, já agora, a opinião também. Sim. As pessoas pensam que o jornalista tem que ser um autómato como aquele que está a fazer, com devido respeito, a carregar numa tecla e no outro lado estão a sair chouriços ou salsichas. Não é. Tem que ser um intelectual, um produtor de pensamento e colocá-lo ao serviço da comunidade para que... Tem que ser.
para não ser um instrumento ao serviço, sabe-se lá de quem? Onde quer que esteja. Mas os jornais, agora, perdeu-se uma coisa que era uma tradição literária portuguesa, que era aquilo que se considerava ser as crónicas do cotidiano. Hoje, às vezes, ou em colóquios, isso, até um colóquio, o Pina fazia bem isso, o Manuel António Pina, que tinha uma coluna no JN, e numa coisa que houve sobre ele ainda estava vivo, na Guarda, lá no Centro Cívico. Eu por acaso falei nisso, os jornais, até estava o Zé Carlos, isso que os tipos tinham reinventado um bocado a crónica no Diário de Lisboa, com um grupo jovem, e no Diário Popular, prosseguindo um bocado o fio temporal da crónica na literatura portuguesa. E diz-me, já alguém me diz, mas os jornais, não tens razão, os jornais estão cheios de crónicas. Mas que crónicas? Perguntei. Crónicas políticas, pá, mas isso é outra coisa. Porque é raro, há coisas verdadeiramente espantosas, de crónicas sobre as cheias de 67, sei lá, sobre questões das cidades, pequenos detalhes, ou de vilas, ou de aldeias, pequenos detalhes humanos que tinham uma leitura universal, não é? Que aconteciam ali, mas podiam acontecer em qualquer outro lugar do mundo. Figuras humanas. Isso perdeu-se tudo. E eu julgo que é mau. Por isso é que os jornais às vezes demoram tão pouco tempo a ser lidos, não é? Os grandes jornais. Desculpa lá, o Fernando. Temos que... Não, uma coisa rápida, que agora já vai adiantar, mas dá a ideia que foi uma coisa combinada, não, não é? Se tiveram a falar aí várias pessoas do memória, eu aproveitava o Fernando Paulo, que durante muito tempo esteve ligado e foi diretor do Jornal do Fundão, por a questão de o que é que acontece, o que vai acontecer, o que está a acontecer ao arquivo do Jornal do Fundão. Isto, o Jornal do Fundão e também dos outros, mas particularmente o Jornal do Fundão, sabemos a quantidade de escritores que publicaram, etc. Mas também os jornais locais, como estão a falar, são importantes para a memória local. E estamos num tempo em que parece que não vamos conseguir gastar tempo os muitos milhões do PRR, e em que se fala tanto da digitalização, e era importante, gostava de saber a sua opinião, o que é que se pode fazer para que se defenda que esse património dos jornais seja posto à disposição da comunidade. Isso é importante. Isso é importante. Eu, no Jornal do Fundão, eu devo dizer isto, durante um tempo, pensávamos que andavam todos os dias nisto da luta contra a censura. Aquilo que era eterno, nunca mais acabava nesse tipo. Eu, como o Jornal do Fundão foi suspenso por causa de um suplemento literário, 6 meses, e depois foi obrigado a provas Uma das vezes que tinha problemas. Não, mas de proibição mesmo total, de circulação, suspenso. E quando reapareceu, foi obrigado a provas de censura em Lisboa, o que era uma legalidade na medida em que havia delegados de censura pelos distritos. E os tipos achavam que era uma equipa especial que via o Jornal do Fundão, porque tinha cometido a traição à pátria por a fotografia do Landino Vieira, que estava preso no Tarrafal. E a censura. E a partir dessa altura, por acaso, eu disse ao meu... As provas de censura deviam ser todas guardadas. E estão, a partir dessa altura, foram guardadas. Eu, no outro dia, fui participar numa coisa com o Pacheco Pereira, organizado pela Efêmera, precisamente sobre... Ele tinha uma exposição sobre a censura aos livros e os leitores de livros que iam à censura aconselhar a proibição do livro, as fichas de leitura. É uma coisa muito interessante. E nós fizemos lá. Eu levei algumas coisas lá de provas materiais da censura
que as pessoas diziam isto é impossível. Sobretudo, isso é tão importante até relativamente aos que vieram depois de Abril, que muitos não acreditam no absurdo daquilo. Eu uma vez fui a um colóquio e era gente já de frequência universitária e depois um amigo meu veio-me dizer, olha, muitos dos entrevistados estavam a assistir, fizeram um comentário comigo. E aquele tipo que nos queria convencer que a censura fazia aquilo. Portanto, é uma coisa incrível. Mas eu levei uma das provas que levei. Mas houve uma exposição também de censura com os corpos. É. Mas eu, por exemplo, levei um documento material É histórico. que era o seguinte. Era a página do reaparecimento do jornal, praticamente toda cortada. Aquilo não tinha. Nós depois criámos ali um subterfúgio para publicar exclusivos da Ciência e Vi na primeira página. A chuva e não sei o quê, porque a Ciência e Vi era uma coisa com prestígio internacional. E os tipos não podiam cortar, porque eles cortavam como destruição económica. Tinha que ser reposto, aquilo era um ciclo. E levei mostrei que era um corte pequeno, e o corte era assim. TV a cores, cortado. Porque muitas das pessoas pensam que a censura era uma coisa de controle político, meramente político. Eu vejo aquilo para dizer, não. A censura era uma coisa de controle do imaginário. Porque era aquela ideia do Salazar, aquilo que não é publicado não existe, pura e simplesmente. Hoje, claro, com esta coisa de um tipo ter acesso a tudo. Mas as censuras em geral são muito isso. São isso. Mas porque é que os tipos cortaram aquilo? Porque era uma notícia a dizer, realizou-se em Madrid no dia tal uma coisa experimental, televisão a cores e não sei o quê. E eu interpretava melhor para aquilo. Mas era fácil depois descobrir. Os tipos cortaram aquilo porque na altura em Portugal ninguém falava em televisão a cores, era a preto e branco e portanto um gajo que lesse aquilo, se aquilo viesse publicado, olha, os espanhóis já têm televisão a cores, porque é que nós não temos? A censura trabalhava nesse tema, era terrível. Era só uma... O arquivo é muito importante, até para o estudo da mentalidade. São quase 7 horas, são 7 menos 12 minutos. Nós temos que acabar até às 7, mas ainda há uma inscrição. Eu peço já agora aos companheiros aqui da Cooperativa Trevinho uma compreensão acrescida. É que eu às 9 horas, eu ainda tenho que ir a casa. Porque às 9 horas tenho que estar numa outra mesa, neste caso é mesmo a moderar em Miranda do Porto. E não posso fazer nada de arrumação. Ou isto fica para segunda-feira, ou os companheiros, se tiverem a oportunidade, se não fica para segunda-feira. Portanto, às 7 horas eu tenho mesmo que ir e o Fernando também depois tem que fazer a viagem, mais a Eugénia, não é? Portanto, Helena, não acabaram as inscrições, vejam lá. Foi muito agradável. Eu gostava, em primeiro lugar, de lhe agradecer a sua presença e como foi importante e gostoso de estar aqui a ouvi-lo, e agradecer também à Cooperativa Trevinho por ter organizado, não sei se lhe chama este encontro de almas, encontro com o poeta também, que já está está além. E eu gostava que falasse um bocadinho, até às 7, ou um bocadinho antes. Há um poema que circula muito nas redes sociais e que é o poema Urgentemente. Se me derem, ele é tão pequenino que posso ler. Vão ler, faz favor, não é? Urgentemente bom, não é? Pronto, as novas tecnologias, espero que isto esteja correto. É bom. Urgentemente. Não, deixa estar, por favor. Urgentemente. É urgente o amor. É urgente um barco no mar. É urgente destruir certas palavras, ódio, solidão e crueldade. Alguns lamentos, muitas espadas. É urgente inventar a alegria, multiplicar os beijos, as searas. É urgente descobrir rosas e rios e certas manhãs claras. Cai o silêncio nos ombros e a luz impura até doer. É urgente o amor.
é urgente permanecer. Muito bom. E o Eugênio de Andrade permanece, os poetas morrem, fica a sua obra, dá de fazê-lo viver. E nesta parte em que ele diz é urgente destruir certas palavras, ódio, solidão e crueldade. Nós estamos, há muitos anos, a viver tanto isto, não é? O ódio, a crueldade, as guerras. Como é que vê esta permanência deste poeta nos dias de hoje e a urgência dele em ficar na nossa memória e nos nossos atos? Eu acho que o Eugênio, muita da poesia dele é hoje também também é urgente conhecê-la por isto, porque, por exemplo, tudo aquilo que é a relação dele com a natureza, vivemos um tempo, a coisa de que eu há bocado disse, plantar uma árvore ou fazer um poema ainda pode salvar. Ele tinha uma preocupação nítida em muitas das coisas que escreveu. Ele dizia criar um mundo mais habitável, mais limpo, um mundo mais limpo e habitável. Toda a poesia dele incorpora também esse desejo, que é o desejo que eu penso que o Oscar Lopes é que falou nisso, de uma nova humanidade a inventar. E a poesia e a literatura têm essa coisa, inventam mundos, e nós, quando nos confrontamos com eles, aprendemos a desejar e a exigir, que a coisa do Serna sobre a poesia é verdadeira. Eu discordo, no outro dia, isto não tem propriamente a ver com... Eu li um livro que é A Biblioteca de Stalin, que foi publicado agora. E a Biblioteca de Stalin é um livro curioso, porque dos livros que ficaram dele, porque muitos foram dispersos, tem um estudo de marginalia das notas que ele fazia, mesmo ele, e então chegam à conclusão que ele era um leitor compulsivo. E no outro dia, numa crítica, acho que foi no Expresso, numa crítica pequenina ao livro, já não sei quem é que fez, falava nisso, que ele era um leitor, afinal, e tal, e não sei quem, já alguns tinham dito isso. Mas ele tirava uma conclusão que não podia generalizar, porque ele partia do Stalin ser uma figura terrível no sentido das coisas que programou, que oficializou e que fez, que a história reconhece, e o tipo dizia no final, na crítica que fazia, na notícia crítica, na recensião crítica, isto prova que os livros não fazem uma pessoa melhor. Eu pensei, digo assim, não fez o Stalin melhor, mas quer dizer, ele não pode generalizar. Mas é uma coisa estranha como é que um tipo com apetência para ler, depois, e às vezes com preocupações e não sei o quê, descambava para outra coisa de profunda desumanidade. Mas o que diz da poesia do Eugênio é verdadeiro. É verdade, porque de facto nos convoca a ver o mundo com outros olhos, não é? E ele, há bocado, o professor Apolinário falou disso, e bem, na elegia que ele escreveu para o Che Guevara. O Eugênio não foi um poeta panfletário, nem tem muitos poemas assim disso, mas escreveu a propósito do assassinato do Lorca, escreveu essa coisa sobre o Che Guevara, escreveu uma coisa violentíssima sobre o assassinato dos Chico Mendes no Brasil, lá está, chocou muito. Escreveu uma coisa violentíssima sobre o assassinato do Pasolini, que é um poema longo que ele foi modificando de uma violência incrível, e portanto lê-lo é também procurar estes caminhos e
esse reconforto, porque eu julgo que se há uma característica que tem a poesia do Eugénio, é a luz. Aliás, é uma palavra muito utilizada por ele. A luz, eu chamo que é uma poesia solar. O Arnaldo Saraiva conhece bem a obra dele. Então, eu penso que ele é o grande estudioso até da obra do Eugénio. Diz, mas ele também é um poeta solar. Tem muitos poemas sobre a sombra. Mas eu acho que ele é um poeta claramente solar. E nós, lendo, acho que ele ilumina os nossos dias. E a poesia também tem essa função. Os grandes poetas, desde os confins dos tempos, e os grandes escritores, nós falamos muito na poesia, mas a prosa tem a mesma virtude. Eduardo Lourenço tem coisas. A gente talvez tivesse a nostalgia do sol da beira baixa. Sim. A luz trouxe essa luz da beira baixa. Bem, acabamos, Eu ficava aqui. Eu peço desculpa, Nós sobre o também, Eugénio, os outros. porque é infinito, ficávamos aqui, suspendíamos o tempo.